já para a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Wagner Mancini e o diretor de futebol Lucas Andrino. Como sempre, a gente abre as perguntas para o Wagner Mancini, na sequência, o diretor de futebol Lucas Andrino também responde às perguntas. Boa noite, Mancini. Caio Munif, Rádio Bandeirantes. É uma vitória hoje no sufoco, apesar do Goiás ter a vantagem numérica quando ficou ali no 1-1, né? Leva o empate, depois tem uma certa dificuldade até conseguir o gol. A minha pergunta para você vai em 2 pontos. Primeiro, você tem um goleiro que defende, faz gol e agora dá assistência também, né? Essas assistências do Tadeu foram trabalhadas nos treinamentos? E o outro ponto, como que você avaliou a partida com aquele momento de dificuldade, mesmo com a mais? Boa noite a todos. Realmente não foi um jogo fácil, né? Embora a gente tivesse um jogador a mais desde o final do primeiro tempo, nós vencemos por 1-0 e a gente alertou no vestiário que a única jogada perigosa do Cuiabá com um jogador a menos seria explorar a velocidade do Carlos Alberto e nas bolas paradas. E no primeiro lance do segundo tempo, ele recebe uma bola em profundidade, sai o escanteio e a gente acaba levando o gol, né? Então, são coisas que a gente prevê, mas que ali na hora do jogo existem muitas coisas que acontecem dentro de campo que fogem aquilo que, mesmo esses avisos que foram dados, né? Enfim, aí a gente fica um pouco ansioso no jogo, acho que por ter um jogador a mais, a gente quer acelerar demais o jogo e tentar fazer o 2-1 de qualquer forma, e não consegue, óbvio. Aí a gente faz as alterações, o time fica um pouco mais técnico, mais baixo, né, em estatura, mas mais técnico, e acaba com a bola no chão, chegando ao segundo gol, e aí no final do jogo faz o terceiro com o Esli. Acho que o mais importante foi que a gente, dentro do jogo, teve uma postura diferente quando precisou ser um pouco mais técnico, mais letal. Muita coisa boa eu vi ao longo dos 90 minutos e vi algumas coisas que são os ajustes naturais de uma equipe que sempre vão acontecer e que a gente tem que sempre estar atento para ir corrigindo ao longo do tempo, né? Mas o mais importante foi que a equipe não deixou de buscar o gol em nenhum momento do jogo, mesmo naquele momento onde oscilou, que deu até um pouquinho de chances ao Cuiabá na partida. O Cuiabá também é uma equipe que está no G4, que tem seus méritos, que é bem treinada, uma equipe que se defende muito bem, que tem saída rápida de contra-ataque, a gente também não pode ignorar isso. Nós não jogamos contra uma equipe muito mais fraca que a nossa, de maneira alguma, a gente tem que valorizar, porque foi uma vitória diante de uma equipe que está no G4, então... volto a dizer, com alguns ajustes que são feitos ao longo do tempo, mas a gente fica feliz por ter vencido e chegado a uma somatória de pontos importantes ainda no primeiro turno. Sobre... o Tadeu é um ícone do nosso time, né? Um atleta que, além de estar muito tempo no clube, muito identificado com o torcedor, e não é só com o torcedor que vem no estádio, a gente percebe isso nos aeroportos, ou mesmo fora de Goiânia. As crianças gostam muito do Tadeu, e quando você vê essa relação da criança com o atleta, você percebe o porquê. Ele tem uma energia muito boa, é um cara, é um exemplo no dia a dia, e ele vem demonstrando dentro de campo que ele tem outras coisas, além de defender muito bem o nosso gol, né? É um cara que bate pênaltis, que já fez vários gols, que vem dando assistência. É um lance que ele identificou, Tadeu, que poderia fazer com todos os atacantes. Ele, de vez em quando, faz isso nos treinos, mas é muito mais uma relação dele com os atletas de velocidade do que feito no treinamento. Por isso que o mérito tem que ser dado a ele sempre que isso acontecer. O Mancini, desde quando o Wellington está suspenso, o Wellington Matheus, né? A gente vinha alimentando a chance do Jajá começar jogando, por quê? Nos jogos anteriores o Jajá vinha entrando bem, né? E aí eu queria que você falasse sobre a escalação do Jajá, a atuação do Jajá, por favor. E uma outra situação que eu observei, assim que saiu o gol do Esli Garcia, o Tadeu deixou o gol aqui, foi lá até o banco. Raramente o Tadeu faz isso. Foi lá até o banco, te abraçou, falou algo para você e você falou algo para ele.
Não sei se você pode revelar o que vocês falaram naquele momento ali, mas esse ato também do Tadeu, né, que raramente ele faz isso, deixar o banco, atravessou o gramado e foi lá te abraçar. Ele foi lá abraçar, falando exatamente, essa assistência aqui é muito do seu trabalho e tudo mais, mas é muito mais dele, muito mais mérito dele, porque por mais que eu queira que isso seja feito no dia a dia, você conta com a batida de precisão do goleiro, né? Então, é óbvio que, em função disso, eu estou aqui dizendo que o mérito é muito mais do Tadeu, mas óbvio que o atleta, quando isso acontece, ele quer dividir, porque isso é um ganho para todo o grupo, né? É mais uma jogada que os adversários vão ter que marcar a nossa, então, você tem um acréscimo. E o que a gente sempre passa para o grupo de jogadores é que ao longo da temporada a gente tem que ir ganhando em outras coisas também, não dá para fazer as mesmas coisas todos os dias. A gente até já falou sobre isso nas entrevistas, o time tem que ter o algo mais em todos os momentos, e hoje o algo mais foi a escalação do Jajá com os 2 gols e as assistências do Tadeu. E sobre o Jajá, é um atleta que vem entrando bem, que já vai ao 4º gol, então já é o vice-artilheiro nosso na competição, um atleta de muita velocidade, que bate muito bem na bola, que está muito atento dentro da partida na hora de fazer as marcações, ele é um cara muito focado, né? Eu fico feliz por esse momento dele. Nós falávamos sobre isso na última entrevista coletiva, que eu vejo o Goiás subindo novamente de produção, e isso se deve também ao fato de que os atletas que têm entrado durante o jogo, eles têm contribuído muito para isso, e eu espero que seja a tônica até o final do ano, que quem entrar realmente melhore o nível, jogue o nosso time para um patamar mais alto, porque até o final do campeonato ainda faltam muitos jogos e a gente vai necessitar de todos os atletas. Boa noite, Mancini, Igor Oliveira, Rádio CBN. Hoje o Goiás, com essa vitória, chegou aos 36 pontos. Esses pontos, 36, o Goiás ele simplesmente bateu o recorde dele de pontos em um primeiro turno de Série B em toda a história. Antes tinha sido 34 pontos em 2021. Hoje ele passa essa marca, chega aos 36 pontos, ainda tem mais 2 jogos no turno. Como que você enxerga essa pontuação e o quanto que essa pontuação credencia um Goiás para estar de volta na Série A do ano que vem? Olha, é uma pontuação muito significativa, nos deixa felizes, mas a gente quer mais, né? A verdade é essa, a gente quer virar, obviamente tentando fazer mais os 6 pontos que ainda faltam. Nós sabemos que os 2 jogos serão muito difíceis, Novo Horizontino fora e Remo dentro de casa, assim como todos os outros jogos têm sido, né? Mas esses jogos diante de adversários mais fortes, a gente vem notando que há uma concentração maior e óbvio que isso deve ser assim mesmo, eu fico feliz por isso. A pontuação, o quanto mais nós somarmos pontos no primeiro turno e o quanto mais perto dos 40 pontos a gente chegar, nós vamos ter uma facilidade, entre aspas, se a gente pode chamar de facilidade, o segundo turno, onde a gente vai precisar de menos pontos para chegar ao nosso objetivo, né? Então, o quanto mais a gente fizer agora, mais gordura a gente vai ter. Nós estávamos fazendo uma conta de 2 pontos por jogo. Hoje foi o 17º jogo, aliás, a gente está 2 pontos acima da nossa média, que é uma média difícil de ser alcançada, é média de time que chega ao título, né? Então, por isso a gente sabe que hoje, vencendo, a gente abriu momentaneamente, se não me falha a memória, aí 10 pontos ou 11 pontos do quarto. É óbvio que faltam alguns times ainda jogarem, mas é importante isso, porque são 4 rodadas, então ao invés de faltarem 21 rodadas, a gente pode, entre aspas, falar que faltam 17, porque o adversário precisa ganhar 4 jogos para encostar na gente, sendo que a gente tem que perder os 4 jogos. Então, é importante a gente se situar bem, até porque a briga vai passar a ser diferente para as outras equipes, a partir do momento em que algumas equipes forem se desgarrando, e é o nosso objetivo, né? Somar o maior número de pontos possíveis. Mancini, boa noite. Thaís Teixeira, Rádio UFG, Doutores da Bola. Bom,
você fez algumas modificações, né, durante a partida, e uma delas me chamou a atenção, que você tira o zagueiro Messias e coloca um homem de frente, que é o Benítez. Qual que era seu plano com essa substituição e se a sua ideia ela foi bem executada? Ela foi bem executada, sim. Naquele momento do jogo, eu já pensava em tirar um homem de trás, porque quando a gente atacava, nós tínhamos o terceiro homem atrás da linha da bola. Eu tinha Messias, tinha Tite, tinha Gonçalo atrás da linha da bola. Então, eu não formava superioridade entre as duas linhas de 4 do Cuiabá. Por isso, a opção em tirar o volante. Eu ia tirar, na verdade, o volante. Mas o Messias, no começo do segundo tempo, acabou, em alguns lances, sentindo uma lesão antiga. Veio a informação que ele suportaria o jogo, mas entre tirar o Gonçalo, que estava 100%, eu achei melhor tirar o Messias, que estava reclamando de uma dor antiga, e a saída do Lepo também, porque o Lepo teve uma virose na quinta-feira, não dormiu bem, de quinta para sexta, a gente achou melhor também tirá-lo para que o atleta não chegasse à exaustão. As outras substituições eram substituições de atletas mais de frente, mais ofensivos, que tem um poder de jogo mais técnico, exatamente para que a gente pudesse chegar ao gol, e infelizmente chegamos com 2 gols no segundo tempo.